Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje aqui mais um momento devocional para a glória de Deus, vamos para mais um início aí de semana e eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Eu quero abençoar o seu mês de novembro, que portas sejam abertas, que o Senhor faça caminhos onde não há caminhos, que o Senhor te dê direção, te dê estratégia, sabedoria, discernimento do alto, que a cada dia mais o Senhor venha confirmar os teus passos na presença dele, que haja salvação, libertação, que haja resgate de vidas que estão afastadas da presença do Senhor e que aqueles que estão fora, dentro da casa, mas já se esqueceram do primeiro amor, voltem aí ao primeiro amor, porque Jesus está voltando, a trombeta vai tocar e o arrebatamento, ele é real. Existe uma noiva, eu e você que esperamos pela volta dele. Sei que muitos já não esperam, mas se você é noiva do Cordeiro, você deve todos os dias ter esse desejo ardente em teu coração, esperando pelo retorno do Rei dos Reis. Amém? Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse devocional para a glória de Deus. Então, vamos aí com a palavra, com o nosso devocional, Jesus e os céticos. Isso mesmo, Jesus e os céticos. Vou ler aqui o texto, nosso texto base, depois eu digo aqui o que é que significa aí céticos. Então, Jesus e os céticos. E o texto base se encontra no livro de João, capítulo 1, do 43 ao 51. Texto muito pequeno, conhecido, mas vamos lá. No dia seguinte que Jesus ir a Galileia e achou a Filipe, disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu, na lei de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: olha o que eu acho incrível. Antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondendo e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aleluia! Cético, então, eu vou dar aqui uma entradinha, não vou esperar aqui chegar até a parte que fala, mas eu já quero esclarecer aqui o que é cético, para que nós venhamos ter aí esse entendimento do que é cético, porque a maneira e à medida que eu vou lendo aqui, eu vou ministrando aí o coração de vocês, vocês vão se lembrar: ah tá, é um cético. Cético, então, é uma pessoa que tem uma postura duvidosa, um questionamento em relação a informações, crenças e afirmações. É aquela pessoa que inventa, que fala coisas de você, que inventa história que nem é real. São céticos. Pessoas com um caráter duvidoso, que uma hora na sua frente é uma coisa e por trás é outra, são céticos. Aquelas pessoas que querem denegrir a tua imagem, aquelas pessoas que ficam questionando, duvidando da palavra de Deus, são céticos. Você conhece algum cético? Se você conhece algum cético, afaste-se dele, para que a sua fé não seja roubada e nem minada. E olha só, a exposição do texto diz assim, Jesus está em um período de comissionamento dos seus discípulos. Os versículos anteriores relatam um momento em que André e Pedro começam a seguir o mestre. Agora é relatado o chamamento de Felipe, e este anuncia um rapaz chamado Natanael sobre a boa notícia da chegada do Messias. Então vamos lá. A palavra de Deus, ela é uma lâmpada, ela é uma espada. A palavra de Deus, ela é uma espada afiada de 2 gumes. O diabo, ele te chama pelo teu pecado,
mas Jesus te chama pelo nome e ainda te reconhece como filho. Quando Jesus chamou os 12, ele os chamou pelo nome e não escondeu de ninguém tudo o que aconteceria. Jesus, ele não nos chama para servir a ele, nos faz um convite para servi-lo, para trabalhar para a obra dele, para o reino dele, para sermos mordomos, nos iludindo. Ah, não, olha, vai ser assim, não vai ter luta, não vai ter prova, não vai ter enfermidade, não vai ter morte, não vai ter luto, não vai ter porta fechada, não vai ter falta de dinheiro, ai, você não vai ter dívidas. Ah, Laís, mas dívida não é o Senhor que dá, eu sei, nós mesmo que nos enfiamos essas dívidas. Mas como que nós saímos dela sem pedir ajuda do Senhor? Então temos que clamar ao Senhor. E muitas das vezes o Senhor, ele permite algumas situações para que sejamos aprovados, porque o que ele vai nos dar lá na frente, nós temos que ter o controle, equilíbrio em todas as coisas, para que a gente não perca aquilo que o Senhor nos entregou. Então, quando Jesus vai fazer o comissionamento dos 12, Jesus, ele conhecia muito bem quem eram os 12 e quem ia trair. Mas mesmo Judas traindo, Jesus ainda permitiu com que ele se assentasse à mesa. Que mesa que é essa, Laís? A mesa da ceia. Porque Jesus não exclui ninguém, Jesus não coloca ninguém para fora. Ao menos naquele grande dia, se você não soube servir a ele, obedecer a ele, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas no tempo da graça, venham todos. Todos quem? Os fracos, os doentes. Podem vir todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, que é leve, manso e suave. O Senhor, quando chama os 12, ele sabe a particularidade de cada um, sobre que cada um precisa ser liberto. O Senhor, ele sabia também que Pedro negaria quando o galo se encantasse. Jesus sabia da demanda, Jesus sabia quando estava chamando Saulo, que depois se torna Paulo, o grande apóstolo, aquele que perseguia os cristãos, mas passa a ser o perseguidor, o maior implantador de igrejas. O Senhor, ele sabia de cada um, de quem ele está chamando. O Senhor, ele te conhece o seu andar, o seu pensar, o seu caminhar, e ele vai atrás daquele que se afastou e se ausentou dele. O Senhor, ele tem um resgate para a tua alma e para a tua vida. Olha só, a discussão vai dizer assim: quando Felipe fala para Natanael a respeito do lugar de origem de Jesus, isso gera um espanto oriundo de uma descrença de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Para Natanael, Nazaré soava como uma vila insignificante, sem importância profética aparente. Apesar de existir uma expectativa que o enviado de Deus viesse, não se esperava que isso acontecesse de forma como aconteceu. Os judeus estavam esperando um rei glorioso e majestoso. Nazaré, cidade do ramo, é uma cidade na Baixa da Galileia do Norte, do atual estado de Israel. A cidade é um destino imprescindível para os peregrinos que ali percorrem a Terra Santa. Nem tudo, e presta atenção nisso, que eu ouvi isso em uma vigília há muito tempo que eu fui. Até um dia eu ouvi de uma irmã falando assim: nossa, parece que vigília está extinto, né? E é verdade, nós precisamos voltar aos primórdios de todas as coisas. Tudo aquilo que reluz, cuidado, nem tudo aquilo que reluz é ouro. Todos esperavam um rei com cetro que acabaria e julgaria a nação. Um rei imponente, mas Jesus, ele vem para confundir a muitos, vem para confundir a mentalidade, aquilo que eles pensavam, aquilo que eles achavam. Ele se despede de toda da sua glória, de todo o seu reinado. Ele vem e ele precisa nascer no ventre de uma mulher para que ele sentisse as mesmas dores que eu e você sentimos. Ele vem e nasce em um lugar totalmente improvável.
Um lugar que ninguém dava nada, sabe aonde? Numa estrebaria. Ninguém tinha, todas as portas foram fechadas para Jesus, para o nascimento dele, mas ele nasce, o único lugar era uma estrebaria que estava ali reservada, e ali naquela estrebaria, como se o pai está dizendo, te criei para confundir aqueles que se acham os doutores, mestres, os fariseus da época. Te levantei para confundir a muitos, te coloquei aí para poder confundir a muitos, porque vão questionar, mas quem é ela? Quem é ele? Pode vir alguma coisa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E vem o Filho do Deus vivo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que era o que há de vir, o Alfa e o Ômega, estava nascendo, tinha dado, a sua mãe tinha dado a luz a uma estrebaria, mas o mais crucial da história e o extraordinário é que hoje muitos também continuam fechando a porta para Jesus, mas o crucial e o extraordinário é saber que em muitos corações Jesus tem encontrado lugar para reinar, para nascer, para florescer, para dar vida aonde havia morte. E olha só o objetivo que diz, a resposta de Felipe foi categórica, venha e veja. Já que o testemunho não era suficiente, Natanael foi convidado para ver e vivenciar o encontro com Jesus. Diante da falta de fé de Natanael, Jesus foi a resposta concreta. Uma das situações que nos aflige bastante nos nossos dias é a falta de fé. Esse é um grande perigo porque a fé é fundamental desde o nosso processo de conversão até o nosso destino eterno. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. A nossa fé, ela cresce gradativamente, ela não diminui. Uma fé que diminui é uma pessoa que está longe da presença. Então, tem pessoas que têm uma fé muito elevada para crer que o Senhor ele pode cumprir todas as coisas. Tem outros que ainda estão amadurecendo nessa fé e não crê que Jesus ele pode curar, ele pode libertar, ou que o Senhor pode fazer, que ele pode te dar algo grandioso. Eu já compartilhei o meu testemunho aqui sobre a viagem missionária, onde o Senhor ele me deu tudo. Eu tenho fé suficiente, o Senhor tem nos abençoado muito mais para crer que o Senhor ele pode fazer muito mais aquilo que o meu pensamento, aquilo que a minha mente imagina. Ele pode fazer. Só que eu não posso te obrigar a ter a minha fé, e você também não pode me obrigar a ter uma fé pequena, estável. Aquele que te obriga a você não ter uma fé, que a sua fé cresça, sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se chega até a presença do Senhor tem que ter fé. Se abafam a sua fé, querem matar a sua fé, fuja. Fuja desses lugares. Porque à medida do qual nós buscamos a presença do Senhor, a nossa fé a cada dia mais aumenta. Ninguém é melhor que ninguém, mas a nossa fé aumenta a partir do momento que nós buscamos a presença do Senhor. A nossa fé ela cresce gradativamente quando buscamos a presença de Deus. A falta pela busca, olha só, a falta pela busca, você vira um incrédulo, um ateu. Não tem como andar com Jesus e não ter fé. Não adianta falar que eu recebi o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida se eu não tivesse fé. Ainda que pequena, tamanho de um grão de mostarda, para crer que ele existe e ele veio a esse mundo 100% homem, 100% Deus. Não tinha como. E olha só, o contexto diz assim, os céticos, aquelas pessoas com uma postura duvidosa, um questionamento em relação a uma informação, crenças e afirmações. Uma pessoa totalmente aí duvidosa. Então, o ceticismo ou o cético é exatamente a visão de alguém que não tem fé. Que costuma ter os seus olhos fixos no caos e na sua visão extremamente pessimista. Por seu próprio desprezo e falta de fé, Natanael duvidou que o Messias poderia vir
de um lugar desprezível. Precisamos tomar cuidado para não querer o nosso próprio orgulho limitar quem e de onde Deus pode chamar alguém, presta atenção, para lhe seguir e usar essa pessoa para a glória do seu nome. Já viu os céticos, né? Os críticos. Aquelas pessoas que falam, dali não pode vir nada. Não, mas aquela palavra não foi Deus que falou. Duvida porque não tem título, não tem cargo. Mas o Senhor ainda continua usando os pequeninos, aqueles que estão atrás das malhadas, aqueles que não têm título, aqueles que não carregam um cargo. Mas o Senhor continua usando aqueles que têm um coração disposto e disponível na obra dele. Ele continua usando. Nunca despreze alguém e ninguém pelo momento em que essa pessoa está vivendo e está passando. O mundo dá voltas. E mais do que isso, né, que é um termo que as pessoas dizem, o mundo dá voltas. Mas eu diria aqui para você, o céu se move. O céu se move. O céu se move, o céu se move. Então, nunca despreze ninguém. Nunca duvide daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém. A conclusão diz assim: as pessoas mais céticas também podem ter o seu coração quebrantado por Jesus. Quando Felipe enfrenta a oposição de Natanael, ele não refuta com um bom argumento ou outros testemunhos. Ele o convida para ter um encontro pessoal com Jesus. E no encontro com Jesus, Natanael se desmancha e confessa que ele é o Filho de Deus. E embora Natanael não conhecesse Jesus Cristo, Jesus já o conhecia há muito tempo e tinha um plano traçado para ele. Somos nós que precisamos conhecer Jesus, porque ele já nos conhece. Então só depende de você aceitar esse convite para conhecer Jesus, para caminhar com ele. E eu te digo, com toda a sinceridade do meu coração, que quem já me segue aqui, enfim, tem muitas pessoas que caminham comigo, e eu falo sempre isso. Não é um caminho fácil, mas é um caminho que vale a pena e não existe outro caminho. É o único caminho que vai te levar para a eternidade, que vai te levar para Canaã celestial, para Jerusalém celestial. Então não existe outro caminho, é com prova, é com luta, é chorando, mas esse caminho continua valendo a pena de seguir e de servi-lo. Então vale a pena, com todas as pedradas, vale a pena, com todas as calúnias, vale a pena, com todas as perseguições, vale a pena, com as portas fechadas, vale a pena. Vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena servir a esse Deus. E, pasmem, até os céticos, com as pessoas com um comportamento, com as suas falas duvidosas, se essas pessoas se arrependem, Jesus, ele perdoa. E tem aí uma nova jornada, uma nova caminhada para essas pessoas, porque nós estamos na graça. Só que ela não foi barata, ela custou-lhe um preço muito alto de sangue. Então, não barganhe a graça no tempo que você está vivendo. Não barganhe esta graça. E olha só a aplicação para terminarmos. Os nossos argumentos são desfeitos diante da grandeza de um verdadeiro encontro com Jesus. A fé não deve operar em nós apenas para benefício próprio. A fé deve ser também a fé deve ser também operada na intercessão por outras pessoas, para que novos irmãos sejam alcançados e realidades sejam mudadas pelo poder que há no nome de Jesus. Muitas vezes vamos enfrentar oposições, mas o amor de Jesus em nós deve nos conduzir por um caminho de perseverança na oração, pregação, testemunho do evangelho e eu vou mais. Não somente a oração, a pregação, mas o testemunho. Mas eu digo aqui para vocês, quem já é meu seguidor aqui já sabe, o job. Jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. E eu gostaria de ler aqui com vocês uma das passagens que eu amo e faz aqui todo sentido, porque nada pode nos separar
da presença do Senhor. A única pessoa que pode te separar da presença dele é você mesmo, de não querer viver aquilo que o Senhor tem para sua vida. Então, o único impedidor de viver os planos, os propósitos, as promessas e de herdar a vida eterna é você mesmo. É você mesmo que pode fugir daquilo que Deus tem para sua vida. Ah, mas eu sou um pecador. Eu também sou. Todos nós somos. Todos nós somos pecadores, mas existe um que se fez maldito em meu e teu lugar, morreu na cruz do Calvário, pregado daquele madeiro. Ele se fez maldito por mim e por você. E é por esse amor, não foram os pregos, não foram uma coroa de espinho que o prendeu, mas foi o amor dele. Mas esse amor é livre, tão livre que escolheu te amar, que escolheu te escolher. João capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Você é chamado, você é escolhido, você é perdoado, redimido pelo sangue de Jesus. O sangue que tem todo o poder, debaixo da terra e acima nos céus. Na terra e no céu, esse sangue tem todo o poder. E olha só, que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes nos entregou por todos nós, como nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ou contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está assentado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! O seu questionamento não muda, Deus. O seu questionamento sobre a respeito de alguém não muda aquilo que Deus pensa sobre essa pessoa. Ai, eu não gosto daquela pessoa. Ai, sabe? Tanta frescurinha do inferno. Deus não se importa com a sua opinião, com aquilo que você pensa, que você acha do irmão. Ele ama esse irmão também. Certa feita eu estava no ministério e acabou o culto. Eu acho que talvez eu contei aqui, mas se você é novo, você vai ouvir. Acabou o culto e essa irmã, ela poderia não ter perdido a benção dela, mas ela perde a benção dela. Ela chega em mim e ela fala assim: eu não gosto de você. Ah, eu não gosto de você. Mas eu já quero te pedir perdão, mas eu não gosto de você. O seu jeito me incomoda. A sua maneira me incomoda. Eu não gosto de você. Aí eu falei pra ela: amém, irmã. Mas eu gosto de você. Deus te abençoe. Era só isso que a irmã queria me dizer? E ela disse: sim, eu não gosto de você. Falei: amém, isso é uma opinião da irmã. E glória a Deus por isso, né? E eu via naquele momento por quantas e quantas coisas eu tive que passar lá atrás. Para poder ouvir até mesmo o que ela me falou. Se eu não tivesse sido preparada por tantas coisas que eu passei lá atrás, eu talvez não suportaria ouvir o que ela me falou, ia ficar magoada, chateada, ofendida, e talvez até passasse essa culpa, transferir essa responsabilidade para Deus, do qual ele não tem nada a ver. E na hora eu disse: irmã, fique em paz, eu te perdoo. Eu te perdoo. E ela ficou assim, toda desconcertada. Ela não sabia o que fazer. Ela ficou desconcertada porque ela não esperava essa atitude da minha parte. E como sempre ouvi das pessoas: ah, você é uma menininha. Você é uma menininha. Ah, quem é você? Já ouvi isso de muita liderança. E de uma grande liderança. Já ouvi isso: você é uma menininha, você não vai longe não.
Mas isso são o que eles pensam, isso são o que as pessoas pensam. Então você não deve andar por aquilo que as pessoas falam, pelos pensamentos humanos. Você deve andar em direção ao que a palavra de Deus diz. Você deve andar pela voz do Senhor. E você não ficará confundido em ouvir a voz do teu Pai quando você busca, medita nesta palavra. Você precisa olhar somente para a verdade desta palavra, para que você possa viver aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para a sua vida. Você só vai viver coisas grandes quando você dá ouvido para a voz do Senhor. Porque se nós tivéssemos que ouvir homens, irmãos, eu tô falando aqui numa profundidade, que um dia, quando o Senhor assim me permitir, eu vou testemunhar. Se eu tivesse que parar, mês passado, em outubro, fez 12 anos que eu estou na presença do Senhor e 9 anos da minha consagração. Se eu tivesse que parar, eu nunca mais voltaria para o Evangelho. Eu nunca mais voltaria para o Evangelho, de tanta debaixo de julgos de palavras de condenação. Mas a palavra do Senhor, ela diz: agindo eu, quem impedirá? Maldição sem causa não encontra repouso. Toda arma, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Quem tem boca fala o que quer, e quem tem ouvido ouve o que quer. Só que nessa do qual você tem ouvido, nós precisamos ouvir somente a voz do Espírito Santo de Deus. É a voz dele que precisamos caminhar, prosseguir e ficar atento. As demais vozes são as demais vozes. Nem a tua mesmo você não deve ouvir. Porque muitas vezes, como a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, muitas vezes teu coração te engana. Mas quando você dá ouvidos atentamente à voz do Senhor, você não fica enganado. E como o salmista vai dizer: Senhor, não me deixe enganado e nem confundido por causa dos meus adversários, por causa dos meus inimigos. Salmo 25, versículo 2. Não me deixa, Senhor, confundido por causa dos meus adversários. Existe uma nuvem de testemunhas. Nós somos observados pelo céu, pelo inferno e pelas pessoas. Mas a quem você apenas deve temer é somente ao Senhor. Respeite aos homens, mas tema somente aquele que pode te colocar no inferno e te colocar no céu, aquele que pode te dar a vida e tirar a sua própria vida. Amém? E a aplicação diária diz assim: você conhece alguém como Natanael? Alguém que é incrédulo, alguém que desconfia, fala: dali aquela menina ali não vai sair nada, aquele moço ali não pode sair nada. Você conhece alguém assim? Alguém incrédulo? Alguém que tenta colocar limite no poder de Deus sobre a sua vida? Você já foi preconceituoso com alguém? Você já julgou alguém por aparência, por aquilo que você viu, pela estatura, porque não tinha cargo, porque não tinha uma patente? Você já julgou alguém assim? Você ora pela conversão dos seus amigos, familiares e conhecidos? Você se acha um cético? Ou acrescenta aqui mais: você em algum momento da história foi um cético? Já se surpreendeu com a transformação de alguém? Já se surpreendeu? A minha própria família diz lá: quem te vê e quem te viu. Porque na sua vida era só Jesus. Na sua vida era só Jesus. E graças a Deus que foi só Ele e continua sendo Ele. Como está o grau da sua fé hoje? Será que, eu não sei quanto tempo de crente que você tem, a sua fé continua a mesma? A sua fé não cresceu em nada? A sua fé não cresceu em nada? Nós temos que crescer de glória em glória, vitória em vitória. E a sua fé? A sua fé... E aí? Você tem fé para que o Senhor ele abra uma porta de emprego, mas não tem fé que Ele possa curar, que Ele possa ressuscitar, que Ele possa realizar sonhos? Ele pode, mas você precisa ter fé na pessoa certa. Não deposite a sua fé nem sua esperança e não coloque a sua fé em homens. Eu sou falha, você é falho, todos somos falhos. Mas existe um perfeito do qual servimos e do qual talvez você que esteja aí me ouvindo vai passar a servir ao Senhor. Tenha fé somente nele, a despeito de tudo que aconteça. Eu sei que magoa, eu sei que chateia, mas olhe somente para aquele que pode fazer todas as coisas por mim e por você.
Olhe para o Salvador, olhe para o Senhor, olhe para o Rei dos Reis, autor e consumador da minha e da tua fé. Só existe a um Senhor, e esse Senhor se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Então, compartilhe esse devocional, se inscreva aqui, você é muito bem-vindo aqui. Você faz parte da promessa daquilo que Deus tem me prometido, daquilo que Deus falou. Então, eu sei que cada inscrito é um cumprimento de uma promessa que se cumpre na minha vida. E saiba que eu oro por todos vocês. Ah, Laís, mas você não sabe o meu nome, mas Jesus, ele sabe. Mas eu apenas entrego nas mãos do Senhor a cada inscrito que chega aqui na plataforma do canal do YouTube, porque essa plataforma, ela é um púlpito, e o seu púlpito começa aonde você está disposto a servir e a falar de Jesus. Amém? É isso, pessoal, é isso, meus irmãos. Fiquem aí na paz do Senhor, que o Senhor possa te dar uma semana e um mês abençoado na presença dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus, assim o Senhor nos permitir, quarta-feira nós estaremos aqui para a glória do nome dele. Deus te abençoe.